Não tem sociedade que cria um psicopata. Ele já nasce assim, né? Defeito de fábrica. Existe uma sociedade que, se for tolerante com a psicopatia, faz com que ela floresça e ela tome lugares de poder. Entendi. Vamos combinar que é a maioria das sociedades que a gente tem hoje. E como você vê traços de psicopatia em criança? A gente nunca vai usar o termo psicopatia em criança. Não? Não. Por quê? No máximo, você pode dizer que tem transtorno de conduta. Tá. Porque existe uma coisa que você tem que ter um amadurecimento cerebral mínimo para você dizer que aquele cérebro tem aquele funcionamento mesmo irreversível. Entendi. Por isso que se tem a tal da maioridade, que é diferente em vários países. Que é quando eles imaginam que o cérebro está totalmente Que tem pronto. o seu amadurecimento para dizer, não, esse cara é assim. Entendi. Né? E isso é uma discussão eterna. Por exemplo, nesse curso que a gente vai dar, tem uma aula que é menores perigosos demais. Como é que a gente faz com eles? Porque, assim, por exemplo, na Inglaterra, na Austrália, não tem uma idade. Como assim? Não tem uma idade. Tipo assim, então o cara, a partir de 18 anos, no Brasil é 18. Nos Estados Aí Unidos ele é pode... 16. 16. Tem... Lá não tem na Inglaterra? Não, é assim. Como é que ele vai dizer se aquela criança vai ter uma prisão, vai ser preso, barará? Pela qualidade do crime e pela capacidade de distinguir se aquilo é uma coisa certa ou errada. Nossa. E eu acho até muito interessante essa ideia. Por quê? Isso aconteceu um crime na Inglaterra, que foi o seguinte, tinha uma mãe que estava numa sorveteria com um bebezinho de colo e com o filho mais novo, de 4 aninhos. O que a mãe fez? Foi comprar o sorvete e deixou o bebê com o pequenininho. Dois garotos, um de... Não, com o de 4, tá. no bercinho, no carrinho. E a mãe foi ali no caixa voltar. Quando a mãe voltou, o garoto chegou, levaram o bebê, levaram o irmãozinho lá. Chegaram no garoto, um de 8, outro de 12, chegaram lá e pegaram. Na mão, deram no irmão e pegaram. Essa criança foi achada depois na trilha do trem, com o trem tendo passado por cima, indo tudo para todos os lados. Um bebê de 8 meses. Nossa. Isso foi um crime muito comentado na Inglaterra. Aí, na hora de julgar, como é que se julga? Exato. Esses dois. O que o juiz fez? Manda chamar um psicólogo e eu quero saber se eles têm noção do que eles fizeram. É uma coisa ruim. O psicólogo examinou eles, fez todos os testes, né? Fez os testes de personalidade, fez tudo. E chegou e perguntou, vocês sabem que fez? Por que vocês fizeram isso? A resposta dos dois, porque a gente queria ver como é que era um bebê explodir quando passava um trem em cima. Essa é a resposta verdadeira. Porque, assim, uma criança que tem uma indiferença muito grande, muito cedo, ela ainda não aprendeu que tem que ter a tal da mentira diplomática. Ah, entendi. Então, muito cedo, não tem criança que fala, por que você fez isso? Porque me deu vontade. Depois, na adolescência, que começa aquela coisa, eu não posso dizer isso, senão aquele grupo não me aceita. Exato. A socialização traz essa mentira diplomática, social, né? Então, o que aconteceu? O juiz determinou o seguinte, bom, eles sabem o que é certo e o que é errado. Eles não têm nenhum problema mental que impeça eles de saber o que é errado. Que, por exemplo, o psicótico tem, o esquizofrênico. Por que você tá me acusando de ter matado o bebê? Tipo assim, porque Deus falou comigo, se fosse um delírio. Então, foi... O que o juiz fez? Eles sabem o que é certo e errado. E o tipo de crime, dessa indiferença, dessa crueldade, somente um psicopata é capaz de fazer. Existem coisas Mesmo criança. Mesmo criança. Aí eles foram, mesmo assim, o que fizeram? Eles ficaram presos, e aí eu acho que quando eles atingiram uma idade, acho que 20 anos, o juiz determinou trocar o nome para dar uma chance. Esse já foi outro juiz. Entendi. Mas eles ficam monitorados. Nossa. Entendeu? Porque veja bem, olha né? só, você imagina uma pessoa matar alguém, esquartejar alguém e sair com uma mala, com o corpo esquartejado. Normal? Não. O contrário disso. Então, assim, tem certas coisas
que só um psicopata consegue fazer. Que você atravessa que é inimaginável. Aí o que acontece no nosso país, que eu acho que é um perigo? No Brasil, a mentira é constitucionalmente legalizada. A pessoa pode mentir sem sofrer... Não, o que ela diz? A Constituição diz: você não é obrigado a produzir provas contra você próprio. Isso significa que quando você comete um crime muito grave, que vai a júri popular, que os bons advogados com os seus clientes fazem? Vamos criar várias versões desse crime. A gente vê o que pega melhor para o público. Exato. E aí o que pega melhor, conta uma história romântica, conta tipo assim que ela vingou as mulheres. Entendi. Né? Porque assim, contra uma relação abusiva, ela pegou e foi mostrar o empoderamento feminino. Aí usam esses argumentos. Mas isso é manipulação. Total. Nos Estados Unidos, se você mentir, agrava a pena. Se for provado que você mentiu, você tem uma pena agravada. O que é certo, né? O que é certo. No Brasil, não. Porque a Constituição diz que você não precisa. Então, você pode inventar versões. Para júri popular, isso é uma maravilha. Porque o que é o júri popular? Pessoas comuns. Você, para ser de júri popular, você tem que ter ficha limpa, você tem que ser um cara bacana, correto. Um cara bacana e correto é sensível a histórias sensíveis. Total. Mas voltando às crianças, uma criança que maltrata um animal é um sinal? É um sinal precoce. Depende do maltrato. Por exemplo, eu tive um paciente que ele tinha 6 anos. E a mãe e o pai, duas pessoas muito bacanas. E chegou para mim e falou assim: Bia, tem alguma coisa errada no fulano. Nunca digo o nome para não... Claro. Eu falei, por quê? Não sei. Ele tem umas coisas esquisitas. Aí eu falei, tá, mas o quê? Por exemplo, outro dia aí ela teve uma neném de meses e ele falou, outro dia falou, deixa que eu vou ajudar a trocar a fralda da maninha. E quando eu virei para pegar a fralda, quando eu voltei, ele estava afogando a minha filha com talco. E quando eu cheguei, eu falei, o que é isso? Aí ele olhou e falou assim, mamãe, é para ela ficar cheirosa. Na boca. Ele estava fazendo assim. Ai, cara. Né? Aí ela falou, não, é normal. Eu falei, vamos ficar de olho. Aí o pai e a mãe, tipo assim, é muito estranho, tem uma energia nele. Aí ele quis uma calopsita. Ele pegou a calopsita e rodou o pescoço. Aí o pai, o que você fez? Pai, eu queria ver se o pescoço dele rodava. Aí continuou. Teve um dia que tinha um Yorkshire na casa, ele simplesmente jogou do 6º andar. Meu Deus. Aí eu chamei e falei, por que você fez isso? Você gosta do Todd? O nome do cachorrinho era Todd. Claro, tia. Eu falei, por que você fez isso? Eu queria saber como é que é cair do 6º andar, quebrar alguma coisa, como é que é a reação, como é que é a fisionomia. Essas crianças têm um fascínio mórbido por ver o sofrimento. Nossa. Por isso que o animal precoce. Na nossa Black Friday, o desconto vai ser incrível. Eu posso garantir isso. Você que está querendo mudar seu comportamento, entender seu funcionamento e ter mais autoconhecimento, a hora é essa. São 6 cursos por R$1.000. 6 cursos por R$1.000. E você ainda tem o direito de tirar todas as dúvidas com a nossa equipe. Muito obrigada e aproveita, porque senão só no ano que vem.